Na verdade, eu não percebi que eu tinha mudado até que as coisas não estavam mais em ordem. A história toda durou 3 anos. Eu percebi que eu já não era mais o mesmo 2 anos depois. Daí eu fiz uma recontagem, recontei a minha história nesses últimos períodos e eu percebi o como eu tinha mudado e como eu estava mudando, né, a cada novo período. Me assustou muito, porque eu me lembrava de quem eu era e eu comecei a procurar essa identidade na minha nova situação e eu não conseguia mais me encontrar, me reconhecer. Aí foi quando eu falei com a minha esposa, comecei a conversar com algumas pessoas, se elas também estavam notando alguma mudança. Alguns diziam que sim, outros que não, mas eu percebi que eu não era mais o mesmo bem depois e me assustou muito, porque parece que eu me perdi no meio do caminho. Na verdade, eu percebi que eu quis criar um mundo para mim. Eu me isolei das pessoas. E o que eu faço, sou pastor. Se isolar não é algo muito natural, né? E eu percebi que, para mim, o quanto mais tempo eu tinha com pessoas era pior. E eu tentava fazer com que esse tempo fosse o menor possível. Eu me afastava, me escondia, evitava, me anulava. Queria ficar dentro da minha caverna, que era a minha casa, e o quanto menos eu tivesse exposição, melhor. Essa foi uma experiência bem difícil, porque é um contraponto a ser pastor, né? Mas como a minha vida diz respeito a lidar com pessoas, eu já não tinha mais energia para lidar com ninguém. Então eu me afastava de tudo. Cheguei aos extremos de não responder mensagem no celular, não falar com ninguém, evitar o máximo que eu pudesse. Eu disfarcei bem, na verdade, né? Eu consegui criar uma casca que quando eu estava em público eu atuava ali, eu era aquele personagem que era o Arthur normal, mas quando eu estava sozinho eu via quem eu era de fato. Então poucas pessoas perceberam. E depois que eu contei para todos o que estava acontecendo, muitos nem acreditavam, porque achavam, nossa, mas eu não vi, não percebi mudança nenhuma, você não mudou quase nada com a gente. Às vezes a gente pensou que era um incômodo do dia, um estresse, um cansaço, mas não era de verdade algo significativo. Eu só consegui mostrar para as pessoas que eu não estava bem de verdade quando eu abri o jogo, coloquei tudo no ventilador e expus a minha real situação interior, o que chocou muita gente. Foi quando a vontade de me afastar não era mais só das pessoas de fora. Eu comecei a me afastar da minha esposa, comecei a me afastar dos meus filhos, eu comecei a me isolar também dentro da minha casa. Porque durante um tempo eu me afastava dos de fora, mas dos de dentro eu tentei ficar mais próximo dos meus filhos e da minha esposa. Mas quando eu percebi que até com eles isso estava acontecendo, me assustou. Porque eu vi a chance de perder minha família. E que para mim é o bem mais precioso que eu tenho. Entre todas as riquezas que eu possa ter, nenhuma delas representa ou significa o mesmo que a minha família. Então quando eu notei, assim, eu senti que eu estava perdendo eles de alguma maneira, eu me assustei muito. Fiquei bem preocupado e aí que eu comecei a procurar meios para eu conseguir resolver e descobrir o que estava acontecendo, né? Na verdade era entender o que estava acontecendo comigo para que depois eu conseguisse encontrar uma solução. A primeira foi tentar dividir com alguém. E foi uma experiência não muito boa. Não porque a pessoa não queria ouvir, mas eu não estava pronto para falar nada. Eu percebia que eu precisava de ajuda e eu fui até algumas pessoas que eu sentia segurança. Procurei um pastor para eu dividir com ele aquilo que estava acontecendo comigo. Até consegui meio que superficialmente falar, mas eu não fui honesto o suficiente para dizer como eu estava. Acho que mais de 1 ano depois eu voltei a falar com essa pessoa de novo, porque nesse período todo que eu tentei, eu me escondi. Foi quando eu me entreguei, vamos dizer assim, a necessidade de fazer terapia, por exemplo, de procurar um profissional da psicologia para me ajudar. E eu juntei um combo, né? Montei uma equipe multidisciplinar ao meu redor para me ajudar. E aí eu procurei pessoas que eu pudesse tratar como referência, né? Que eu admirasse, respeitasse e que eu pudesse expor o meu coração, que era algo que eu não dividia. Eu sou uma pessoa muito solitária naturalmente, então eu gosto muito de preservar minha individualidade. E foi um erro,
porque essa característica se acentuou, o que retardou, acredito, a minha busca por ajuda. Eu evitava pessoas, o que também eu fiz é evitar expor o meu problema para as pessoas. Tentei uma vez, um ano depois eu consegui. Foi não traumático, mas foi frustrante, porque a pessoa até estava aberta, pediu para que eu voltasse mensalmente, para bater um papo, tomar um café, fazer coisas com ela, mas eu não tinha coragem, nem de mandar uma mensagem dizendo que eu precisava de ajuda. Cheguei ao extremo. Aí que, com a ajuda profissional, né, mas a coragem de assumir o problema, eu consegui começar a jornada para fora do estado emocional. Assim, fazer a terapia me fez enxergar quem eu era. Acho que essa era a questão. Eu perdi um pouco da identidade no período. Foram 3 anos muito difíceis. Então eu deixei de saber quem eu era. E essa perda de identidade afeta a sua perspectiva de futuro. Então eu não tinha muito para onde ir porque eu não sabia quem eu era. E não sabendo quem eu sou, como é que eu vou recuperar alguma coisa? A terapia especificamente me ajudou a me ver de novo. Arthur, que era algo que eu lutava muito. Porque carregar o nome pastor antes como um prefixo, né? Você deixa de ser uma pessoa comum e se torna um pastor. É uma honra ser um pastor. Mas as pessoas só te olharem como pastor é um pouco cansativo. E eu precisava ser visto como Arthur de novo. E a terapia me viu como Arthur. Eu não era o pastor que estava sentado naquela cadeira. Era o Arthur. E aquilo me ajudou a resgatar a minha identidade como indivíduo e principalmente valorizar a minha vocação. Porque eu não tenho uma profissão, eu tenho uma vocação. E isso me ajudou a rever, ressignificar a maneira que eu lidava com a minha vocação, que é algo que me apaixona todos os dias. Eu vivo o ministério há 10 anos e ser pastor é um privilégio. Mas antes de ser pastor eu sou Arthur e o Arthur precisava ser trazido de volta para que ser pastor tivesse sentido de novo. Então a terapia me ajudou nisso, me ajudou a reconhecer quem eu era. Eu era Arthur. E aí o Arthur conseguiu ser pastor e continuar, né? Ou fazer o que eu tenho feito, que é continuar o meu chamado, sem acreditar que ele era um problema. No meu caso, eu não tive depressão, né? O meu caso foi um burnout, que é o excesso de trabalho, 9 anos mais ou menos sem férias decentes, sim. Eu não tirava férias, trabalhava, vivo. Trabalho é uma característica minha, eu sou muito focado nas coisas que eu quero, então eu meio que neutralizo tudo ao redor e me foco numa coisa só. E eu fui sobrecarregado pelo excesso de trabalho. E o excesso de trabalho sem significado é um problema. Então, eu posso dizer que o meu pecado, se eu posso chamar de pecado, foi o ativismo. E o burnout, ele é caracterizado por isso. Você só pensa no seu trabalho. É uma característica de pessoas que são envolvidas em grandes decisões, são características de pessoas que trabalham no mercado financeiro, são executivos ou tomadores de decisão, que é basicamente o que eu faço como pastor. Então, conversar com o profissional da psicologia, né, o psicólogo, na terapia me ajudou a saber que eu não estava com depressão, não era o meu caso, mas eu estava com burnout, era o problema, é uma síndrome, né? Depressão é uma doença e o burnout é uma síndrome que tem a sua gravidade equivalente. A única diferença é que, na verdade, se a gente pode chamar assim, eles são específicos. Um é uma doença e um é uma síndrome. E o burnout é muito específico para pessoas que exercem posições ou funções de decisão. É uma característica de pessoas saturadas de alguma coisa. E é muito comum na vida de pessoas que tomam decisões ou têm que guiar, né, liderar pessoas. E aí eu vi que na terapia eu consegui fazer essa distinção. Eu não achava que estava com depressão, mas só que no burnout existe bastante tempero de depressão na característica comportamental. O que na terapia me ajudou a fazer essa separação. O que era a doença, o que era a síndrome e o que eu tinha, até para que eu pudesse ter uma solução mais específica, né? Que realmente resolvesse meu problema. Não mudou. Na verdade, a minha vida com Deus não foi alterada, que é um erro comum. Pessoas falam, quem está com problema emocional é porque não tem Deus. O que me sustentou foi Deus. Jeremias teve os problemas dele, Elias teve os problemas dele, Jesus teve os problemas dele, e todos foram sustentados pela fé, né? O que me permitiu permanecer consciente e principalmente desejoso de encontrar uma solução foi minha relação com Cristo. A minha certeza do meu relacionamento com Ele e da necessidade de um relacionamento mais profundo. Não me senti sem Deus em momento algum. O que eu percebi é que eu precisava de Deus de uma outra maneira, uma intervenção específica, né? E foi o que eu encontrei.
os profissionais estavam ali para me ajudar, mas a presença do Espírito Santo, um bom conselheiro como ele, nunca foi evitada. Na verdade, a soma multidisciplinar de bons amigos, um profissional, mas principalmente do Espírito Santo, pode tirar qualquer pessoa do fundo do poço emocional. Não quer dizer que vai ser fácil, mas se torna possível, porque essa soma de trabalhos, né, me ajudaram muito e eu acredito que pode ajudar qualquer pessoa. Eu fugi de todo mundo, eu fiz isso e eu acabei, né, como eu já falei, acabei quase que fazendo isso com a minha família. Mas eu também percebi que eu fugi de mim mesmo. Eu acordava, no meu caso, todas as manhãs com uma tristeza profunda. Eu não queria acordar, eu queria voltar para a cama. É uma característica da depressão, mas no meu caso é porque eu associava a trabalho. Dormir era uma solução. Então eu estava fugindo, eu não queria lidar com os meus sentimentos. Lidar com as pessoas não era tão difícil, porque eu botava uma máscara, tô bem, tô feliz, e as pessoas acreditavam nessa máscara. Então eu conseguia evitar as pessoas fingindo que estava bem. Mas eu não conseguia fugir de mim mesmo. Então eu inventava de dormir, inventava de tirar cochilos, de fazer coisas que meio que faziam com que a minha mente ficasse comprometida com qualquer besteira, para que eu não precisasse lidar com os meus sentimentos. E quando eu lidei com aquilo que eu estava sentindo e parei até de ter preconceitos, né, em relação a isso, foi quando eu consegui enxergar, peraí, primeiro que eu não estou afundado, eu estou passando por um período, eu não fui sentenciado. E sair disso não é tão complexo assim, eu só preciso querer. Foi quando o processo começou. Não que simplesmente querer resolve todo o problema, mas é um indicativo, que quando você quer alguma coisa, você busca. E foi quando eu comecei a minha jornada, para sair disso. Então, lidar com as pessoas foi fácil, lidar comigo foi bem mais difícil, mas quando eu tive coragem de lidar com o que eu estava sentindo, eu percebi que eu não estava tão afundado assim e alguma coisa poderia mudar, e foi quando eu comecei a minha jornada de busca pela solução do problema. É engraçado, né? Porque eu fiquei 3 anos assim, foram 3 anos, fugindo de tudo, envolvido em um monte de coisa, que a minha vida é muito agitada, eu me envolvo, eu sou um ativista em relação aos meus pensamentos, às coisas que eu acredito, eu vou fundo nisso, mas eu percebia que eu não era eu de verdade, era muito superficial e não conseguia fazer tudo como deveria. Porque hora eu estava lidando com uma tristeza profunda, hora eu estava lidando com uma euforia que fazia eu acreditar que eu estava bem. E teve uma manhã que eu acordei e eu não encontrei nem a tristeza profunda e nem a euforia. Foi estranho. Eu acordar, me olhar no espelho e não senti nada. Não senti nada no sentido de eu me tornei uma pessoa fria. Eu não estava sentindo, eu estava como qualquer pessoa, acordando de manhã, pensando no café da manhã. Eu não estava pensando no trabalho, não estava pensando em ninguém, em nada. Eu estava pensando em tomar um café, dar um beijo na minha esposa, abraçar meus filhos e ver o que eu ia fazer. Disposto a viver as coisas boas e as ruins, sendo elas de alguma forma iguais, né? Sem medo das coisas difíceis ou ficando eufórico porque alguma coisa boa ia acontecer. Me assustou, porque ser normal, depois que você passa por um período de estranheza, é mais estranho do que ser estranho. A normalidade era um negócio esquisito, falei, não estou sentindo nada. E eu me impressionei, falei, que é isso? Não tem nada acontecendo dentro de mim, eu estou pronto para assistir o meu time ali no programa de esportes de manhã, eu estou pronto para minha esposa falar que meu filho teve um problema no colégio, ou estou pronto para ouvir que tem uma conta para pagar, ou que tem alguma atividade da igreja para fazer. Eu simplesmente estava aberto, foi a melhor coisa do mundo. Mas no começo me assustou. Eu demorei acho que uma semana e meia para sentar com a minha esposa e falar, não estou sentindo mais nada. E porque na minha cabeça aquele negócio era meio que incomum, porque eu sempre estava convivendo com algum sentimento extremo. Eu fiquei meio que impressionado em ser normal de novo. E até para falar, ser normal é bom. É estranho, mas é bom. Funciona, é possível. E eu percebi que minha vida foi retomando o trilho dela. Voltei a ser eu mesmo, né? Que era algo que tinha se perdido em algum momento aí nesses 3 anos, mas que eu consegui recuperar a minha identidade e saber quem eu era. Eu era o Arthur, que tem o privilégio gigantesco de Deus de ser pastor, uma honra que não tem tamanho, e que eu quero fazer disso a minha vida mesmo, uma vocação que trouxe sentido e significado. E de novo hoje ela tem sentido e significado. Sim, sim. As doenças emocionais têm cura, seja ela espiritual, porque como doença eu creio que Deus tem poder para curar todas as enfermidades, e como doença existem profissionais que podem ajudar.
No meu caso, no burnout, né, eu aprendi a fazer coisas na minha rotina que me tiraram disso. O profissional da psicologia me ajudou muito, né? Ter a terapia como ferramenta acessória, porque eu passei por uma dificuldade e eu precisava ter mecanismos, né? Aquele que passa por depressão, ele vai ter um tratamento específico, né, voltado à depressão, e as ferramentas vão ser oferecidas. E a parte espiritual, que eu acho que é a ferramenta de equilíbrio do interior de qualquer pessoa, me ajudou tanto quanto, ou até mais, na verdade, não depreciando o trabalho do profissional da psicologia. Na verdade, o esforço que eu tive em procurar alguém me ajudou, como a necessidade de buscar Deus. Não porque eu não tinha Deus, mas como a busca por uma cura me ajudou muito. Eu só posso dizer para qualquer pessoa que está passando por isso, é que é possível. Talvez no meu caso foram 3 anos. Até eu entender que eu estava precisando de ajuda e até lutar contra o problema, foram 3 anos. Algumas pessoas estão lutando contra isso um pouco mais de tempo, outras um pouco menos. Não importa o quanto tempo, o importa é que tem cura. Eu acho que, como qualquer outra enfermidade, que a gente primeiro tem que se encher de esperança de que é possível ser curado, as doenças emocionais, elas têm que ser tratadas como algo possível de ser tratado, de ser curado, e das pessoas serem realmente restauradas por completo. Eu sou. Eu tive o prazer de dividir isso com pessoas que nem sabiam que eu estava mal, mas eu contei, eu voltei ao normal, sou eu de novo. O Arthur perfeccionista, eu aprendi a parar com isso porque isso afeta no burnout muito. Mas o Arthur que busca excelência, o Arthur que quer fazer as coisas, o Arthur que quer viver, o Arthur que quer ir no cinema, tomar um café com a mulher, sentar com os amigos e bater um papo, comer um churrasco, e que sobe no púlpito para pregar apaixonado pelas vidas, apaixonado pelas pessoas, querendo ter o maior número de filhos espirituais que eu pudesse, tudo isso voltou. Então havia se perdido, mas hoje foi recuperado. Eu tenho certeza que Deus, Ele está movendo alguns homens de Deus a passarem por isso, não propositalmente, mas levando pessoas a vencer isso, para mostrar, até para a igreja cristã preconceituosa, de que doenças emocionais podem ser curadas, elas existem, podem ser curadas, e não há ninguém que tem uma sentença, seja ela clínica ou mesmo pessoal, porque o Dr. Google faz a gente achar doença, que não possa ser curada. Todas as doenças, tudo é possível ao que crê. Eu criei, eu fui curado, e se eles crerem, se qualquer pessoa que ouvir isso crer, que está passando por dificuldade, entenda, você pode ser curado. A gente só tem que falar disso mais, parar de fingir de que não existe. A gente tem que tratar como uma doença ou tratar como um problema que tem que ser encarado, enfrentado e caminhar em direção à luz. A gente só recebe ajuda quando a gente entende que precisa dela. E graças a Deus eu entendi. Um pouco, demorou 2 anos, mas eu entendi, e quando eu entendi, eu comecei a minha peregrinação em direção à cura da minha enfermidade, da minha doença emocional, e eu estou bem hoje, normal, pronto para a guerra.